né? Veja, irmãos, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, é o princípio do Evangelho. Ele já vai para onde? Conforme está escrito na profecia de Isaías, né? Já falou da profecia, já falou de João Batista, que era um cumprimento da profecia, né? E aí já vai falando, né, das características de João Batista e da pregação de João Batista, do batismo de Cristo, da tentação de Cristo e da vocação dos discípulos. Lucas, irmãos, vai começar descrevendo a metodologia que ele utilizou para escrever o livro. Para quem ele escreveu o livro? Lucas escreveu quem, João? O livro o Evangelho. Foi destinado, tinha um destinatário inicial. Quem era? Teófilo. Pastor Teófilo, dizem o povo aí que é uma pessoa, mas dizem que era Teófilo de Deus. Teófilo existiu ou Teófilo é uma personificação do povo de Deus, Pai? Não, ele existiu mesmo. Ele existiu, né? Agora você não tem... Porque significa filho de Deus, né? Isso. Mas você não tem informações a respeito de Teófilo, né? Você deduz pelas palavras de João, ó excelentíssimo Teófilo, era o que? Era um discípulo de Jesus Cristo, era um crente, né? Lucas. Era um discípulo de Jesus Cristo, era um crente e muito provavelmente uma pessoa eminente, excelentíssimo, né? Uma pessoa que tivesse uma certa posição e tal. Mas ele escreveu com o objetivo de fortalecer a fé dele. Olha, desde que você tenha ouvido, tenha aprendido. E Atos também. Atos também foi escrito assim. Não foi? Veja aí, irmão. Atos 1. Leia, vá lendo aí, Paulo. Atos 1, 1 em diante. Escrevi o primeiro livro. Ó, Teófilo. Que primeiro livro foi? Lucas. Vamos lá, continue. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Continue. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: a mim ouviste. Sim. Ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Muito bem, então veja, olha interessante, né, que Lucas, com a sua forma acurada de escrever, irmão Aline, você pode ver que ele dá a metodologia, né, do Evangelho de Lucas e mostra aqui que aquilo que aconteceu depois, porque Atos é o que? São os acontecimentos depois da ressurreição, né? Que vai narrar ainda o aparecimento de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus Cristo e tudo aquilo que os apóstolos, né, realizaram, fizeram, ali a questão histórica e tudo mais, e Paulo e as viagens de Paulo, né, até finalizar. Então veja que ele diz, ó, irmã Aline, escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamento do intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, lhe recolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Acho interessante essa expressão que Lucas, ele traz provas, né? Ele diz, olha, tudo que aconteceu foi incontestável. Os guardas que guardavam o túmulo foram subornados para dizer que os discípulos é quem roubaram o corpo. Mas isso é mentira. Porque além disso, depois Jesus apareceu vivo com provas incontestáveis. Ninguém poderia dizer que Jesus não veio. Entendeu, Rutinha? Acompanha aqui a lógica da coisa.
Tá, irmãos? Então, Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. E veja a maneira como ele coloca, né? A forma que ele coloca. Já Marcos, né? Não faz esse detalhamento do nascimento de Jesus Cristo. Lucas dá uma coisa detalhada, irmão. Fala da genealogia ali, depois fala do nascimento de João, né? Da coisa que aconteceu com João, fala do nascimento específico que aconteceu com Jesus, a visita, né? Aquelas coisas, o anjo e tudo mais, até depois chegar no ministério de Cristo. Marcos já vai direto para o ministério, já vai direto. Então essa é a maneira, irmãos, que Deus, né, nos deixou para trazer os ensinamentos. Hoje queremos trazer para os irmãos um estudo sobre Lucas 14, do 7 ao 11. Do 7 ao 11. Vamos fazer essa leitura, irmãos? Abraão, leia, por favor, esse trecho. Lucas 14, do 7 ao 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais cumpridos. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Acompanha a leitura, Ruth. Acompanha a leitura. Vai acompanhando, viu? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, nos expomos mais uma vez aqui para te dar graças, como os irmãos já deram por meio da oração, nós continuamos dando a Deus, porque estamos sentindo aqui o ar, ó Deus, que vem da tua provisão, e ele tem alimentado, ó Deus, preenchido os nossos pulmões. O Senhor tem permitido também o nosso coração bater. E estar vivo, ó Deus, é uma oportunidade de honrar o teu nome. E é isso que desejamos fazer, ó Deus. Mas para honrar o teu nome precisamos da instrução, do alimento da tua parte. Por isso que nos pomos aqui para te rogar que o teu Espírito vá nos dirigindo, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nessa manhã nos fale, Senhor. Que o Senhor não leve em consideração, Senhor, a nossa indignidade por estar falando, Senhor, da tua palavra bendita e perfeita. Não leve em consideração os nossos pecados, ó Deus, mas olhando para o teu Filho bendito Cristo Jesus, ó Deus, nos confiamos na sua obra e nos pomos, ó Deus, na sua dependência para que o teu Espírito possa agir em nós, que expomos e naqueles que ouvem, ó Deus, buscando sempre e tão somente a glória do teu nome. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter a nossa mente agora cativa a esse momento. Que nada possa, Senhor, atrapalhar nossa concentração, para que não possamos perder, Senhor, os momentos preciosos dos quais o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações, a cada um. É o que nós te pedimos, ó Deus, e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus estava onde, Abraão? Jesus estava onde?
que ele estava reparando umas pessoas, reparando os convidados. Tinha umas pessoas que foram convidadas e elas estavam escolhendo os primeiros lugares. Onde é que Jesus estava? Maline, onde é que Jesus estava? Estava num? Ainda não. Ainda não, mas ele vai. Ruth, onde é que Jesus estava? Simone, onde é que Jesus estava? Não, tá não. Ele vai para lá também, mas não estava na sinagoga não. Estava onde? Na casa de um dos principais fariseus. Muito bem, Vitinho. Fazendo o quê? O que é que ele foi fazer na casa do fariseu? Muito bem, ele foi convidado para uma refeição. Ele estava onde, Ruth? Olha aí na Bíblia. Estava na casa do fariseu. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Não. Em primeiro, evangelizando não. O Vitinho falou, estava fazendo o quê, Abraão? Estava fazendo uma refeição. Em que dia? Aline? Em que dia? No sábado. Já ia falar domingo, né? Não, no sábado. Esse é crente mesmo, já está na nova aliança, já pulou. Calma, vamos botar para nova. Vamos lá, irmãos. Então, atenção. Vamos colocar Julinha, Jean e Vitinho no contexto aqui, que a gente está contente, porque fazia uns dias que ele não estava. Então veja, ó Júlia. Jesus, esse momento que Lucas está escrevendo, Lucas é bem detalhista. Tu viu que ele gosta de botar as coisas no detalhe, né, irmão? Qual era o trabalho de Lucas mesmo? Qual era o ofício dele mesmo? É médico, não era? Era médico? Era Zaqueu? Lucas era médico? Era médico. Então ele tinha assim já tinha uma característica nata de descrever as coisas, né? Com mais detalhe. Então, ó Júlia, Jesus estava na casa do fariseu, que é um religioso. Ele foi convidado para fazer uma refeição no dia de sábado, certo? Ele estava lá. E aí, o dia de sábado era um dia de festa para os judeus. E eles, inclusive, davam banquetes, né? Dizem os historiadores, os teólogos, estudiosos, como o pastor John Gill, que eles davam magníficos banquetes em honra ao sábado, com 3 refeições, uma à tarde, uma pela manhã e outra à hora da oferta de cereais. E olha, lembra... Muito provavelmente Jesus recebeu o convite desse fariseu para ser. Jesus recebeu esse convite, um fariseu chamou ele para sua casa para fazer uma refeição, porque muito provavelmente esse fariseu tinha o interesse de observar Jesus. Vamos lá? Hein? Não era assim que diz aqui? 14 aqui, ó. 14:1. Vou dizer agora. 14:1 a parte B. Diz o quê? Eis que o estavam. Olha, esse contexto todo aqui é importante, irmão. Quero que vocês entrem, né? No contexto do estudo. Eles que estavam observando. Mas olha, João, que coisa interessante agora. Olha que coisa interessante. O versículo 7. Pegou aí. Quem está observando agora? Jesus. Jesus é quem está observando. Olha, Ruth, leia aí o versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Reparando. Quem estava reparando, Ruth?
Jesus estava reparando em quem? Nos convidados. Ele foi convidado e o povo estava de olho nele. E eu e a Aline de olho no povo. De olho no povo. Está entendendo aqui o contexto, Vitinho? Então eles estão num momento de refeição. Tá certo? Então Jesus vai aproveitando todas as oportunidades que ele tem para falar de quê, meus irmãos? Transmitir os valores do reino de Deus. Lembra que eu sempre estou tocando nessa tecla? Ele está transmitindo e nós mostrando para os irmãos que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está nesse contexto. Não é? Tanto é que um dos convidados que estavam com ele à mesa, lá no versículo 15 diz assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Está vendo que tem o reino de Deus está envolvido? Então Jesus está trazendo, irmãos, os valores do reino, os ensinamentos do reino. Só que esses ensinamentos confrontam os valores deste mundo. E isso, se confronta os valores deste mundo, isso necessariamente vai tocar nas nossas inclinações naturais, no homem natural, porque o mundo vive de acordo com as inclinações naturais. Não é assim, irmão? Tanto é que Paulo diz: o homem natural nem entende as coisas espirituais. Mas Cristo está trazendo os valores espirituais, viu, Vitinho? Ele está trazendo os valores. Lembra que a gente falou ontem de valores? Valores. Então a gente tem que absorver, Júlia, os valores do reino de Deus. E Cristo está aqui nos ensinando os valores do reino de Deus. Ele vai nos ensinar a partir de um momento, de uma oportunidade que ele teve. Só que os valores do reino de Deus, a gente tem um coraçãozinho aqui, a gente tem uns desejos aqui na carne, que eles são inclinados para o mal. Todos nós. Aí quando Cristo apresenta os valores do reino, temos um choque aí. Temos um choque. Tá certo? Temos um choque. E aí, os valores do reino são contrários aos valores desse mundo, e isso vai trazer esse choque. E o nosso eu, o nosso ego, todos, aqui lá fora, em todo canto, nosso eu, nosso ego, gosta de atenção. Nós gostamos de sermos promovidos. Nós gostamos de ser vistos, de ser notados. Nós gostamos de ficar em evidência. Nós gostamos de estar no outdoor de uma rua movimentada, onde todos possam ver. Nós gostamos de ser notados na igreja. Eu não gosto de ser aquele irmão, eu gosto daquele ser muito paparicado. Então foi esse sentimento que tomou conta dos convidados do banquete, a qual Cristo estava participando. Como eles gostavam dos lugares de privilégio, de honra, eles foram buscar esses lugares no momento da refeição. E tinha. Eu vou mostrar para os irmãos que no momento da refeição, no local da mesa, e não tinha mais de uma mesa, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque são costumes diferentes daquela época, tinha lugares privilegiados. Até no dia de hoje a gente diz, quem está na cabeceira da mesa, né, na ponta da mesa, é o mais importante, não é assim, meu? Muito bem. Cristo viu essa movimentação. A movimentação do quê? No momento de comer, preste atenção, o pessoal começou a se posicionar para pegar os melhores lugares, certo? E levou Cristo a contar uma parábola. O que é uma parábola, Ruth? Escutei não. O que é uma parábola, Abraão? É um conto. É o quê? Diga aí para Ruth. Um conto. Um conto? É meio assim. Um conto? Conto de fadas? Não, não é. Conto de terror também não, né? Conto de quê, Ramon? É uma história que ela traz ensinamento. Uma parábola era uma história
que vai trazer um ensinamento, Ruth. Cristo vai trazer uma história, que dentro dessa história vai trazer um ensinamento. Agora atentem aqui. Aqui, Ramon, vai aparecer o título agora. Não é isso que eu vou dizer, mas vai estar aqui envolvido, eu vou dizer. Cristo vai encontrar uma parábola mostrando que aqueles que fazem parte do reino de Deus devem ter uma atitude de humildade e escolher os últimos lugares. Então o título do nosso estudo é Escolhendo os Últimos Lugares. Porque Cristo vai contar uma história, Júlia. Uma história. Ele na hora vai criar uma história para ensinar para a gente que quem faz parte do reino de Deus deve ter uma atitude humilde e procurar os últimos lugares. Vamos lá. Por que Jesus fez essa exortação? Primeiro, porque o que eu já disse aos irmãos, somos naturalmente inclinados a escolher os melhores lugares. Por quê? Porque a gente quer atenção. Irmãos, uma pessoa que chama atenção para si é normalmente uma pessoa orgulhosa. Somos naturalmente orgulhosos e queremos os primeiros lugares. Por isso que Cristo faz essa exortação. Quer ver se não é? 7 de novo. Júlia, tu pode ler para mim? Lucas 14, 7, por favor. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Muito. Ele reparou que os convidados para a refeição dela estavam ali para fazer uma refeição. Não disse se a refeição era de manhã, de tarde, né? Ou na hora da colheita, na tardinha, né? Se era café, almoço ou ceia. Não disse. Mas era uma refeição importante. Era um momento que tinha muita gente, tinha muitos convidados. Cristo percebeu que na hora de, quando disse assim, está na hora da comida, aí todo mundo vai para a mesa. Aí quando Jesus observou, tinha uma briga ali. Tinha um problema, que as pessoas estavam procurando os melhores lugares. Irmãos, nem sempre a gente percebe que a principal característica de um cristão é o reconhecimento de sua pecaminosidade, da sua fraqueza e da sua necessidade de Cristo. Nem sempre. Somente quando alguém nasce de novo é que pode reconhecer que é um doente espiritual e que necessita de cura para a sua alma. Olha, por isso que Cristo disse o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2,17. E Cristo também disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmão, no reino dos céus não entra orgulhoso. Não entra orgulhoso. Pastor, Sim. só eu mesmo, quando falou, talvez outros tivessem entrado nesse má interpretação minha, né? Que você tende a cair no erro simples de interpretação, né? Eu estou falando de mim mesmo, que quando ele fala, né? E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhe os primeiros assentos, dizendo: esse primeiro assento que o pessoal está procurando não é do casamento, é de onde Jesus estava. Né? E o casamento é uma parábola que não aconteceu, como falou, é uma história. Mas a gente lê sem muita atenção, fica parecendo que os primeiros convidados do casamento aqui, que ele já está falando do casamento, né? Ele está falando dos primeiros convidados do local que ele está com os fariseus, na casa dos fariseus. Né? Exatamente. Então, veja, eu vou mostrar isso aos irmãos. Eu vou primeiro falar de humildade e vou falar desse contexto aqui, tá certo? Cristo diz: bem-aventurado os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito?
Quem pode me responder? O que é ser humilde de espírito? Não precisa todo mundo falar ao mesmo tempo, porque senão eu não vou conseguir entender, né? Por favor, fale um de cada vez, né? O que é o ser humilde de espírito? Não ser soberbo, né? Sim. Não ter um... Pode falar? Isso lembra o Salmo 131, né? Não é soberbo meu. É esse? É. Nem tem altivo. Olha, mas o que é? O que é? Pronto. O que é ser humilde de espírito? O que é humildade? De verdade. O que é ser humilde de verdade? Eu estou dizendo isso porque as pessoas dizem assim, aquela pessoa é pobre, é uma pessoa humilde, né? Não é. Pobreza não significa dizer, pobreza não é sinônimo de humildade, tá certo? Então o que é humildade? Reconhecer que é salvo pela graça. Certo, aí você já está, né? Está respondendo bem. Porque o humilde de espírito é aquele que... Mas para chegar na salvação tem antes uma coisinha. O que é? Pode falar? Ou... Reconhecer o seu pecado. Opa! Que é miserável. Opa! Isso significa o quê? Um miserável é uma coisa... Hã? Um miserável é o quê? Aline, é uma coisa, é uma pessoa que tem necessidade. O miserável tem, olha, uma pessoa considerada miserável tem necessidade de tudo. Então, o humilde de espírito é aquele que sente uma necessidade espiritual. Ele diz assim, Ele não se completa, né? Precisa de alguma coisa. eu preciso, eu não tenho. Dependente. Eu sou dependente. Aí entra a questão, eu sou dependente de quê? Da graça de Deus. Então o humilde, entende? No humilde espírito é aquele necessitado, é aquele dependente, é aquele que sabe que não pode fazer nada espiritualmente bom que possa agradar a Deus. O humilde espírito é aquele que faz como o leproso. Um dos leprosos chegou para Jesus e disse: se quiseres, podes purificar. Se tu quiser, eu sou necessitado, eu estou aqui pedindo, mas eu estou pedindo e o Senhor não tem obrigação nenhuma de me atender, porque eu sou miserável, não tem nada o que lhe dar em troca. Entende o que é absoluto? Eu não tenho absolutamente nada o que lhe dar em troca. Eu estou aqui lhe pedindo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Se o Senhor não quiser, eu não posso fazer nada, eu estou na miséria. Eu não posso lhe obrigar. As pessoas falam hoje em dia com Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa, de dar, de conceder, de livrar, de perdoar. Ele não tem obrigação nenhuma. O leproso fez, se o Senhor quiser. Esse é o estado do miserável. Esse é o humilde de espírito, que chega para Jesus aos pés dele, humilhado, tá? Então, irmãos, os primeiros lugares, procurar os primeiros lugares tem tudo a ver com humildade de espírito. Tanto os primeiros lugares numa refeição, no lugar onde eles iam fazer refeição, como os primeiros lugares numa festa de casamento. Entendeu, não? Tem tudo a ver com humildade de espírito. Então, deixa eu explicar agora. Como é que era Jean? Na época de Jesus, que era mais ou menos como é que ficavam as mesas. Aqui não é igual na época da gente, né? Na época da gente, a gente tem uma mesa onde você bota as cadeiras em volta, né? E você bota as coisas na mesa e as cadeiras em volta. Na época de Jesus não era assim. Não era assim. Como é que ficava? Ficava assim,
o formato do local, as mesas eram postas em forma de U. Pense no U. Pronto. U. Atenção. Nessa base aqui, aí aqui no meio ficava a comida. Você botava a comida. Por quê? Faz sentido, em forma de U, as pessoas podiam, os garçons, né? Podiam vir, servir e colocar aqui, ó. E as pessoas ficavam nessas posições aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E elas não ficavam sentadas em cadeira como a gente ficava, não. Era num tipo de móvel que você ficava reclinado. Você ficava meio que deitado. As pernas para trás, você para frente, para você pegar aqui a comida e botar na boca. Então, Então, o nome do móvel eu tinha visto, mas esqueci. o nome é parecido com um divã. É mais ou menos. É mais ou menos um divã, mas não é um divã que a gente vê. Existem 3 tipos de móveis, mais ou menos, que pode ser colocado. Um deles é o que chama muito divã. Mas o divã é para você sentar assim mais e ficar nessa posição aqui, né? Com as pernas estiradas, com a cabeça mais alta, né? Mas esse não, esse você ficava deitado, ele tinha uma inclinação aqui, ó. Ficava assim, ó. Aí você aqui colocava, né? O dorso aqui, sua cabeça aqui, ficava os pés assim, você inclinado assim, tá imaginando, João, como era? Eu tô lendo mais ou menos seu pensamento. Como é que a pessoa come desse jeito? Estou certo ou estou errado? O estômago enche logo, a gente pesa logo. Comer deitado. Pressionado. Mas não é totalmente deitado, é um pouco reclinado, que ajuda a descer. É estranho. Mas você sabe que até você de cabeça para baixo, se você comer, a comida sobe, né? Sabe? Já viu essa experiência, Júlio? Na escola? Não, nunca fizeram, não? Já viu já essa experiência na escola? É. Se você, vamos supor, consiga ficar de cabeça para baixo mesmo, e a pessoa botar uma coisa na sua boca, você comer, sobe. Então, irmãos, ficava assim, ó, em forma de U, tá certo? Aqui os convidados todos dispostos, a comida aqui, e esse lugarzinho, a base do U aqui, era o local de honra. Muitas vezes esses divãs, tem outro nomezinho, Ramon, que agora eu não consigo lembrar não, só me lembrei do divã. Normalmente era para 3 pessoas. Aí ficava uma no centro era a principal. À esquerda, que quem estava, da pessoa que estava no centro, era a segunda mais importante. E a direita era a terceira mais importante. Eu me lembrei dos pódios. Já viu no pódio? Como é? O primeiro lugar é o do meio. Esquerda é o segundo. Terceiro é o direito. Tá lembrado? Muito bem. Então, irmãos, Jesus viu, na hora da refeição, o cara disse, agora vamos comer. Não era assim, né? Mas, bora comer. Ficava batendo a panelinha. Tá. Aí o povo, olha, a Aline correu, aí queria, olha, Consigo. o lugar, o anfitrião era do meio. Disse, não, do meio eu não me atrevo, não. Mas no segundo é pouco. Ou no terceiro, pelo menos, né? Então, queria ir para a mesa principal, ficar perto da mesa principal. Irmãos, nossa atitude, uma aplicação, nossa atitude no cotidiano, fala, até grita alto, a respeito daquilo que está dentro do nosso coração. Principalmente com relação à humildade de espírito. Eu digo, nossas atitudes do cotidiano, porque essa atitude não era uma atitude, entendeu, irmão? Ó, Cristo pegou uma situação corriqueira para trazer um ensinamento espiritual. Nossas atitudes no cotidiano, no corriqueiro, demonstram se nós somos ou não humildes de espírito. Você não precisa nem abrir a boca mesmo. A maneira como você age vai demonstrar se você é humilde ou não. Nossas ações e reações expõem nosso orgulho, o que está no interior do nosso coração. Lembra da conversa, Abraão, do seu colega ontem de noite, seu conhecido?
Ele disse assim, Ramon, ele disse assim, eu quero estudar, fazer uma leitura corporal das pessoas, não é isso? A Bíblia mostra, meu irmão. A Bíblia mostra como fazer isso. Não precisa estudar programação neurolinguística, não. Já ouviu falar disso? PNL? PNL fica estudando como você reage, para onde você olha. Se olha para cima, para a esquerda, para a direita, se olha para baixo. Se mexe A boca, ou faz assim. enrugamento da... Se você enruga assim, enruga os olhos, enruga a testa, microexpressões, né? A Bíblia já mostra. E diz logo o que está dentro do teu coração. Tá? Como é que isso se dá? Depende. Como você recebe uma sugestão? Como você recebe uma recomendação? Como você recebe uma exortação? Isso vai lhe mostrar se você é orgulhoso ou não. Se você está cheio de si ou não. Quando você fica resistindo, se explicando, ou se contrapondo a algo que está correto, aquilo, meu irmão, está falando muito do que tem dentro do seu coração. Está dentro do seu coração um poço de orgulho. Porque você não quer ceder. Não, a palavra de Deus diz assim, mas você resiste de todo jeito, fala de um jeito, fala de outro. Quando você faz isso, você está escolhendo os melhores lugares, João, entendeu? Você está escolhendo os melhores lugares. Você não quer ceder, eu sou mais importante. Por que fulano está dizendo isso para mim? Eu sou mais importante. Eu aqui devo dar conselhos e não receber os conselhos. Naturalmente, meus irmãos, somos orgulhosos. Naturalmente. Nós queremos a atenção. Nós não queremos receber um não. Queremos receber um não, nós só queremos receber sim. Não gostamos de ser figurantes, nem sequer coadjuvantes, gostamos de ser os atores principais. Isso é ir para os primeiros lugares. Então, por que o cristão escolhe os últimos lugares numa atitude de humildade? Porque somos naturalmente inclinados a escolher os melhores lugares. E ele sabe da sua inclinação, ele conhece a sua inclinação. Em segundo lugar, por que o cristão escolhe os últimos lugares? Porque quem busca os melhores lugares será humilhado. Versículo 8. Acompanhe aqui a leitura. Lucas 14, 8. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Esse daqui é a parábola, começa aqui, tá certo? A parábola começa aqui. E ela não vai até o final não, ela só vai até o versículo 11, por isso que eu estou fazendo do 7 ao 11. Mas o contexto vai até o 14, né, irmão? Não é? Mas com a graça de Deus nós vamos estudar do 7 ao 11 e do 12 ao 14. Certo? Vamos tirar 2 momentos para ir. Porque a parábola mesmo, irmão, para no 11. Porque a parábola vai aí. Cristo está falando para os convidados, depois do 12 em diante ele vai se voltar para o anfitrião e vai trazer instruções, tá? Mas vamos lá. A parábola começa aqui. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Por quê? Ó, Vitinho, quem procura os primeiros lugares, no fundo, se acha no direito de estar lá. Ele olha para o outro e diz, eu também posso estar ali. Por que não? Eu. Fulano pode? Por que não? Eu também. Então você faz o seguinte, você faz exatamente o inverso que o apóstolo Paulo nos recomendou. Paulo diz que a gente deve considerar o outro
superior a nós mesmos. Quando você acha que deve estar naquele lugar, você está considerando o outro inferior a você. Está vendo que o valor do reino de Deus é o contrário da inclinação do nosso coração? E a pessoa sabe, o cristão sabe, que aqueles que procuram os primeiros lugares vão ser envergonhados. Tá? Quem, irmãos, procura os primeiros lugares não conhece a si mesmo. Quem procura os primeiros lugares não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a você mesmo, você sabia da sua indignidade. Você sabia. Você sabia que tem um coração enganoso. Não é verdade? Você ia dizer como Jó. Jó, capítulo 40, versículo 4, diz: sou indigno. A parte A diz: sou indigno. O resto do versículo diz: o que é que responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Jó está falando com Deus, né? Sou indigno. O apóstolo Paulo diz: fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, quem procura os primeiros lugares não conhece sua indignação, porque é indigno. Não é sua indignação, não sabe que é indigno de estar naquele local. E aí ele vai ser humilhado. A humilhação vem por causa dos pensamentos muito elevados que ele tem de si mesmo. Irmãos, nossa tendência é valorizar muito o que fazemos, valorizar nossas obras, nosso caráter, nossa honestidade, nossos relacionamentos, nossas conquistas. Aí a gente esquece, porque o foco é a gente, né? A gente está cheio de si, esquece que há muitas pessoas mais nobres do que nós. Muitas pessoas que fizeram muito mais do que nós. E essas pessoas se sentaram no lugar de muito menos honra. Olha o restante do versículo 8. A parte A diz: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Parte B: para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, né? Porque tem, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado a ocupar o último lugar. Então, irmãos, o orgulho vai levar a pessoa à humilhação. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma pessoa que se orgulha vai ser humilhado, vai sofrer humilhação. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Isso é uma lição, irmãos, para aprendermos a não nos importar com coisas elevadas. O que é coisas elevadas? Buscar fama, prestígio, reconhecimento, honra, e nos contentarmos com as coisas simples. Olha, meus irmãos, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Se você sair daqui com isso fixo na mente, já vai ser uma vitória. Nosso orgulho sempre vai nos trazer vergonha. Vou repetir: nosso orgulho sempre vai nos trazer vergonha. É o contrário, né? O orgulho engana. O orgulho acha que você vai ser honrado, né? Não. O orgulho vai levar você a vergonha. É interessante que isso acontece, às vezes até são coisas que acontecem que marcam até a vida da pessoa, principalmente quando é criança. Que às vezes você, como criança, você toma certas atitudes, né? Você não percebe, mas é por questão de orgulho. A criança, quando ela vai crescendo, ela tem isso. E às vezes acontecem situações que a criança passa vergonha e ela lembra quando é mais velha. Eu acho interessante isso, porque é exatamente essa questão. E você ensinar a criança para que quando ela estiver crescendo, ela não passe
por essas situações. Tem que ensinar a criança. Então, olha, isso aí é orgulho, isso aí está no seu coração, você tem que lutar contra ele. E acontece, né? Por exemplo, acontece comigo, e você lembra de quando é criança, rapaz, o que foi que eu fiz, né? E fica com questão, muitas vezes você lembra e fica com vergonha, né? Não, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, Porque nossa tendência é o orgulho natural. Tem dois aspectos aí que eu estou falando ali, que eu acho interessante, talvez o senhor obviamente deve falar, mas que é, primeiro, isso daí já livra você de várias doenças, né? Psicossomáticas. Né? De ver pessoas depressivas, pessoas com problemas de suicídio, de um bocado de coisa, porque você vai ver no cerne do problema ela quer ser elogiada, ela quer ser parabenizada, ela quer estar. E aí quando as pessoas não fazem isso, e muitas vezes fazem com outra, que ela entende que essa outra é inferior, aí eu vi até um conhecido que colocou que um dia eu seria reconhecido por todos. Ou seja, aí você vê que a pessoa ela trabalha para que alguém age, para que alguém dê parabéns. E quando ninguém dá, normalmente tende a acontecer o contrário, porque quando, por exemplo, você faz para ser elogiado, para estar aqui, aí, um exemplo, eu tenho uma empresa aqui de ser elogiado pelo pastor. Aí eu começo a fazer coisas que ultrapassam o ridículo. Só que eu não percebo. As pessoas percebem, o senhor percebe e não dá o elogio, né? Porque sabe que aquilo ali é querendo algo. Aí acontece o contrário. Aí tende a pessoa, rapaz, eu fiz tanto por ele, pela igreja, ninguém faz nada. E um outro aspecto, muito interessante também, é o falso humilde, né? O falso humilde, ele vem, senta nos piores lugares, esperando que alguém já, não, o senhor é. É isso. Isso normalmente acontece, mas quando não acontece, aí ele já, tipo, rapaz, você tem que ninguém me convidou, porque o cara já faz estrategicamente falar para comer um milho, olha, sentou lá atrás. É isso que é muito comum, né? Tanto no mundo e quanto Isso. aqueles que andam dentro dele, né? Isso, exatamente. Então, irmãos, que inclusive eu vou abrir um parênteses aí, por isso que, irmãos, olha, não se engane não, tá certo? Com todo respeito aos profissionais, eu quero que os irmãos entendam isso. Todo respeito aos profissionais que trabalham na área da psicologia, certo? A psicologia ela tem muitas ferramentas boas, inclusive eu digo aos irmãos para selecionar pessoas para determinados empregos, RH, né? Recursos humanos. Eles têm muitas, né? Eles têm testes, né? Que manifestam, né? As características da pessoa, né? Habilidades ou Na habilitação você faz. ou questões, né? De problemas de ordem psicológica, né? De desvios e etc e tal. Mas, irmão, para tratar problema da pessoa é a Bíblia. Porque o problema maior das pessoas psicológicas é o pecado. Então, o irmão já começou assim, olha, muita gente tem problema, inclusive de suicídio, porque eles estão, porque as pessoas cortam os pulsos, eles querem chamar a atenção dos outros, da dor que estão sentindo, do problema que está passando e etc e tal. Evidentemente que deve ser tratado com todo cuidado, com muita misericórdia, mas a Bíblia mostra qual é o problema. Diferente de outras atitudes, né? Por exemplo, no Japão, existem as pessoas que morrem dessa forma, mas tem outras que tem um local específico em determinados lugares que são locais mais elevados de picos, morros, assim, que eles pulam e se matam lá. Certo? Ou seja, existe essa diferença também, pessoas que realmente estão com problema e outras que só querem atenção. Sim, mas por que muito, no caso do Japão especificamente, eles se suicidam? Por causa de quê? Tem Deus. Vergonha. Eles passam uma vergonha e se suicidam. Não é? Tem também isso. Tem. Eles têm um código de honra elevado. Eles fazem algo errado. Ficam envergonhados. Isso é o quê? Orgulho. Orgulho.
Fica escondido, né, Zaqueu? Olha, rapaz, a pessoa está tão envergonhada que se matou. Não, isso é orgulho. Eles utilizam honra e orgulho como sinônimos. Quando não é. Não. Se deveria ser. Não, eu errei, me arrependo, estou arrependido. Quero dizer aqui a todos, errei, peço perdão, estou arrependido. Aí vai se matar? Não. Que perdeu a honra e não recupera nunca mais? Não. Aí tem, a solução sempre é Cristo. É Cristo. Corra para Cristo. Ele vai tratar. A Bíblia vai tratar você da forma adequada, vai colocar você no lugar certo. Aconteceu no Brasil também, né? Muitas situações em que mostra muito essa questão de orgulho também. No momento do café no Brasil, muitas pessoas se mataram quando elas descobriram que elas estavam pobres. E em outra situação, na hiperinflação de alguns anos atrás, as pessoas iam ficar pobres, então eles foram e se mataram. Acordaram com dinheiro na época do overnight. Já ouviram essa expressão? Já, né? Os preços ficavam loucos. Disse que ouviu, né, que o overnight para não ficar sozinho. Porque da outra vez eu disse uma palavra que ninguém sabia, rapaz. Meu pai já falou sobre essa palavra. Ah, escapei. Meu pai falava, mano. Mas, então, irmãos, por que o cristão escolhe os melhores lugares? Primeiro, porque, escolhe os últimos lugares. Primeiro, porque nós temos a tendência natural de lugares, né? Nós somos orgulhosos. Segundo, o cristão sabe que quem procura os melhores lugares será envergonhado. Terceiro e último, para a gente finalizar, quem busca os últimos lugares será exaltado. A partir do versículo 10 e 11. Repete, por favor, primeiro de novo. Somos naturalmente orgulhosos, inclinados a escolher os primeiros lugares. João, versículos 10 e 11, por favor. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier aqui te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, sentir-á isto uma honra diante de todos os mais famílias. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Irmãos, quem busca os primeiros lugares, se não for uma falsa humildade, como o irmão Zaqueu muito bem colocou, que é, né, dar esse toquezinho, quem busca os últimos lugares, se não for uma falsa humildade, ele sabe que não merece os primeiros. Ele sabe que não merece. Ele sabe que tudo o que é e o que tem, recebeu por causa da graça. Graça. Ele sabe que lutou sua vida. Ele sabe que lutou a vida dele. Que ele se esforçou. Mas que as vitórias que ele teve vieram do Senhor. Amém. Ele sabe que lutou. Ele sabe que tem que lutar. Ele sabe que tem que se esforçar. Ele tem consciência disso. Ele sabe que tem que suar. Mas ele só tributa a vitória ao Senhor. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos para, né, nos ajudar a entender melhor. Vamos pegar os exemplos negativos. Aqueles que se exaltaram e foram humilhados. Nabal. Quem lembra de Nabal? Vamos ver aí. Lembra, de Nabal? Então deixa alguém dizer aí. Quem não lembra? Quem não lembra não vai dizer. Mas se esforçar. Se esforçar. Nabal era esposo de quem? De quem, Aline? Lá de Davi, né? Tá chegando, olha, tá chegando. Da segunda mulher de Davi, né? Sim. Esqueci o nome dela, mas é. O nome dela. Abigail. Eita, merda. Fiz aqui a minha. Ela com cunhada de Gisele, Abigail. Pronto. Aí. Nabal, ele foi tido como filho de Belial. Olha que coisa boa. O que é filho de Belial, irmão? Filho de Satanás. O que é que Nabal... Ó, Vitinho.
Deixa eu falar rapidamente. Vitinho, Ruth, presta atenção. Jean, Júlia, Yasmin, ó. Davi estava com seus moços. Davi chamava os moços, né? Eram os valentes, né? Andava com Davi, o pessoal de guerra, protegendo Davi, porque Davi, ele chegou um tempo da vida dele que ele passou a ser perseguido por Saul, não foi? Você lembra? Então ele vivia fugido, né? Até que Deus tirou Saul do trono e o povo elevou Davi, né? Mas até lá ele andava fugido. Aí estava andando em determinado momento e nessas andadas dele, olha que história interessante, essa história é muito interessante, dá um filme bom, tem muita coisa aqui na Bíblia que dá filme bom, mas não bota esses filmes que saem nessas novelas não, que tem tanta coisa mentirosa que só na apresentação o cara já acha mentira, imagina o cara assistindo. Chega a ser arrupia. Então, olha que coisa interessante, Davi andava com os valentes, o cara era valente mesmo, viu? Tanto é que tem um trecho escrito na Bíblia dos valentes de Davi. Aquilo que eles faziam eram coisas extraordinárias, coisas de filme mesmo. Acho que teve um que girou, acho que foi com um lanceiro dele, que derrotou 800 soldados inimigos. 800, imagina. O cara sozinho. Outro derrotou um gigante só com um cajado. Ele tirou a lança do cara da mão com um cajado e matou ele com um cajado. Um gigante. Então veja a habilidade que esses caras tinham, uma habilidade incrível. A gente vê essas coisas nesse filme, mas nós tínhamos personagens que tinham tamanhas habilidades. Tá certo? Então, Vitinho, Davi com seus moços, ele estava em determinado local, sabe? Aí tinha os pastores de ovelhas que guardavam, né? Que cuidavam, né, das ovelhas, saíam para dar comida e tal. E os homens de Davi, homens valentes de guerra, eles eram pessoas honradas, né? Então o que é que eles fizeram? Eles protegeram esses pastores de ovelhas, guardavam eles de animais ferozes, de ladrões. Quem é que tinha coragem de chegar perto e fazer alguma coisa com Davi e seus valentes ali, protegendo? Ninguém era doido não. Então Davi, sabe, fez o bem a Nabal, cuidando, sabe, onde eles estavam por perto. Ele disse, não, a gente protegia, a gente cuidava, não se aproveitou. Podia ter se aproveitado, né? Mas não, pelo contrário. Aí em determinado momento Davi estava com fome com seus homens e era a época de tosquia, né, das ovelhas. As ovelhas tudo gordas, cheia de lã, né, para tirar a lã. Eles tiravam a lã, comiam, preparavam a carne. Aí Davi disse, diga ali a Nabal, rapaz, que a gente está aqui na situação, tem um pouquinho aí de comida, né, pra gente e tal, tá pesando. Olha o que é que Nabal disse. Aí Davi mandou os mensageiros, né, para falar com Nabal. Isso era muito comum, mandar um mensageiro. Aí o que é que Nabal disse aos moços de Davi? Tomaria, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem. Mentira, que ele sabia. Quem é que não sabia que era Davi e seus valentes? Ele sabia. Os moços dele diziam a ele que Davi protegia ele sabia. Nos versículos anteriores ele disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Desdenhando, orgulhoso. Se eu tenho isso aqui tudo, é meu. Sabe o que aconteceu com ele? A mulher dele fez exatamente o contrário que ele fez. Fez exatamente o contrário. Tudo que Davi pediu, ela deu e deu a mais. Depois ela veio e contou. Ela era uma mulher virtuosa, ela não escondeu nada do marido não. Ela disse, olha, eu fui lá e dei as coisas, viu? Porque Davi vinha para matar todo homem aqui de dentro de casa, ele vinha para matar, eu dei. Quando ele escutou essa história, Vitinho, ele ficou paralisado. A Bíblia diz que o coração dele amorteceu, ele ficou como pedra, não reagiu não. Em 10 dias ele morreu. É um derrame. Possivelmente um AVC, né? Um ataque cardíaco fulminante, morreu.
Orgulho, queda. Outro muito conhecido, só mais um, para a gente finalizar, para não ficar muito. Nabucodonosor, o grande da Babilônia. Né? Ele disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele disse isso. É ou não é orgulho, Vitinho? Não é orgulho, não? É, né? Muito bem. Sabe o que aconteceu com ele? Tu conhece a história? Não. Vou te dizer agora. A Bíblia diz assim, em Daniel 4,33: foi expulso de entre os homens. O que é que isso significa dizer? Expulso de entre os homens, ele deixou o convívio dos seres humanos. Ele era um ser humano, deixou. Porque o que aconteceu com ele? Passou a comer erva, capim com os bois. Ele foi para o pasto comer capim com boi, se abaixar e comer capim. O seu corpo ficou molhado do orvalho do céu. Estava vivendo no relento, ao relento, né? Cresceram os cabelos. Os pelos dele cresceu como as penas da águia. O corpo dele ficou coberto de pelo. Foi? Peludo. As unhas dele cresceram como se fossem as aves. Ele estava parecendo o quê, irmão? Um bicho. Um bicho. Está vendo o que acontece com o orgulho? Depois, Deus concedeu a ele arrependimento. Aí ele glorificou a Deus. Mas enquanto estava o orgulho dele, ele viveu desse jeito. Agora vamos ver quem se humilhou. 2 exemplos também, rapidamente. A gente vai finaliza com isso. Ana, esposa de Eucana, muito bem. Em meio à sua dor, em meio à humilhação que estava passando por causa de Penina, ela não se rebelou contra Deus. Quando ela orou, vejam, quando orou humildemente, até orar não, mas quando ela orou humildemente a Deus, o que aconteceu? Aline, o que aconteceu com Ana? Quando ela orou ao Senhor e se humilhou diante do Senhor. O que aconteceu com ela? Que acharam. Não, o que aconteceu com ela? Ela chorou. Ela chorou, e depois? Ela chorou em humildade ao Senhor, certo? E depois? Seu pedido foi concedido ou não? Exatamente. Os humilhados serão exaltados. Não foi, João? Deus lhe concedeu quem? Samuel. Aí foi o que ela fez. Ela não tinha feito uma promessa? Deus, Samuel, o único filho que ela tinha, ela dedicou ao Senhor. E o que é que Deus fez? Lhe concedeu mais 3 filhos e 2 filhas. Não foi exaltada, irmão? Mas a exaltação dela glorificou a Deus, não foi não? Essa Samuel está escrito na Bíblia, né? Ele tem 2, são 2 livros que tem um nome nomeado por ele. Irmãos, Deus não vai exaltar você, já vou fazendo a aplicação, porque ele está finalizando, já está no finalmente. Deus não vai exaltar você para a glória do seu nome, não. Vai exaltar para a glória do nome dele. Que é o falso humilde, ele fica lá para querer ser. Esqueça. Deus não vai botar você no palco e os outros aplaudindo, não. Lembra disso? Não, meu irmão, que é isso? Não. Mais um exemplo que a gente tem na Bíblia, o publicano. O que é que o publicano disse? Ó Deus, tem misericórdia de mim, embora eu seja pecador. Se humilhou, tenha misericórdia, eu sou pecador, não mereço não, mas tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele foi embora justificado. Ou seja, foi embora salvo. E um dia ele vai ser glorificado.
mas a glória não vai ser dele. Cristo vai nos fazer participantes da glória dele, que é um negócio que a gente não tem nem ideia do que vai ser. A gente vai ser glorificado. Irmãos, palavras finais. Quem vai sentar nos últimos lugares, irmãos, sabe que nada merece. Sabe que tem consciência que é um servo inútil. Lucas 17, 10. Quem vai para os últimos lugares são aqueles que mortificaram os desejos da carne. Mortificou o velho homem e se despiu dos trapos, dos velhos, da velha vestimenta, que é trapo. Buscou a santidade e se vestiu das roupas brancas, do novo homem, né? Não é assim que Paulo diz lá em Efésios? E vos revestistes do novo homem. Que Deus nos ajude, irmãos, a escolher os últimos lugares. Amém. Amém. Vamos orar?